Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, que bom tê-los aqui. Parece clichê, parece coisa de professor, né, da escola aí que eu vou falar, mas nós temos vindo de uma escalada de palavras, de uma escalada de temas sobre lugar celestial, sobre um lugar chamado Cristo. Começou nessa ministração. E parece clichê porque o professor, ele termina a aula e ele diz: mas lê todo esse livro aqui, lê de Gênesis a Apocalipse e volta na aula que vem, se tiver dúvida a gente conversa, né? Geralmente tem essa brincadeira, né? E parece que é clichê o que eu vou falar para vocês, que esse grupo de ministrações, ela é digna de você revisar, de você ouvir novamente, de você se debruçar sobre ela e escutar isso e dizer: Espírito, tem algo mais, Espírito, tem algo bom, Espírito, tem algo aqui que é uma chave, porque tem, ela não foi feita simplesmente para você passar e pegou um pedaço daquele banquete e saiu andando. Não, continue no banquete. Ouça de novo se necessário, porque é no Evangelho que existe o poder de Deus, é na palavra. E quando nós estudamos, quando nós nos entregamos principalmente por a palavra, né? Que não é um estudo de conhecimento, mas é um estudo revelado, é um estudo da entrega. Isso tem o poder de mudar o nosso destino, a forma como nós andamos muda, não tem como mudar, não tem como não mudar. Provai e vede como o Senhor é bom. Provem, façam prova, vejam, Ele é bom. É assim para nós, amém? E nessa escalada, nós aprendemos que Cristo é um lugar, amém? Nós aprendemos várias ilustrações. A pessoa se achega até Jesus, a pessoa aceita Jesus, e Jesus conduz a pessoa até um lugar chamado Cristo. Este lugar é um lugar em que nós temos a bênção, em que nós temos palavra, é um lugar de segurança, é um lugar em que nós somos fortalecidos, é um lugar em que nós temos acesso. A palavra diz que é onde nós estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Nós estamos nesse lugar. Cristo é um lugar onde somos conduzidos por Jesus e chamados a viver a partir desse lugar. Este é o lugar chamado Cristo. E aí a gente começa a aprender agora, a gente vai começar a aprender que nesse lugar existem algumas coisas nesse lugar, que elas são dignas de nós as conhecermos, para que nós possamos desfrutar desse lugar chamado Cristo, amém? Por quê? Porque quando eu recebo Jesus, eu sou feito uma nova criatura, nova criação eu sou, em Cristo Jesus. O meu espírito que não vivia passou a viver, ele nasceu de novo. E Jesus conduz a gente no espírito para esse lugar chamado Cristo. E aí, Andrei, como que eu vou usar das coisas desse lugar para eu viver no meu dia a dia? Assim como você diz assim: eu vou lá no Diego porque lá no Diego tem uma churrasqueira. Eu vou lá no Lucas porque lá no Lucas tem uma piscina. Sei lá, eu vou lá no Rafa porque lá no Rafa tem um café bom. Assim como nós sabemos naturalmente que em alguns lugares existe tal coisa, e esse lugar, ele acaba sendo definido, né, por algo que existe. Quando você pensa assim: lá no Yuri não tem churrasqueira, na Luana não tem, não, mas no Diego tem churrasqueira. Naturalmente a gente define alguns lugares por características, por coisas que estão nesse lugar, que fazem parte do lugar e que acabam definindo o lugar, né? É dessa forma que nós entendemos também Cristo. É dessa forma que nós entendemos, que nós temos entendido e ouvido nesses últimos tempos, que nós temos perdão dos pecados em Cristo, que nós temos paz em Cristo, que nós temos alegria em Cristo. Então espera, assim como tem a churrasqueira, assim como tem a piscina, alegria, Cristo, paz, Cristo, abundância, Cristo. Então para a gente que começar a entrosar aqui e brincar, vira para a pessoa e diz assim: lá tem, diz assim, lá tem, em Cristo tem paz,
Em Cristo tem paz, em Cristo tem segurança, em Cristo eu tenho amor. Só em Cristo. Em Cristo eu tenho perdão para os meus pecados, a palavra diz. Quando recebemos Jesus e passamos a ser uma nova criatura, nós não somos mais deste mundo. Não somos. Jesus mesmo disse para os seus discípulos: Pai, eu não oro para que os tire do mundo, eles não são mais desse mundo, mas eu os envio. Então nós que tivemos o nosso espírito nascido de novo e conduzido até Cristo, estamos nesse mundo com a nossa alma, com o nosso corpo, que não nasceu de novo, sendo chamados para viver a partir de lá. Então é muito importante, quando a gente fala de em Cristo, termos a consciência de que, ao passar a ser conduzido nesse trajeto, nós não somos mais deste mundo aqui, nós somos enviados. O enviado, eu não sei se você já assistiu aqueles filmes de investigador, né? O cara vai investigar, o cara é enviado para uma missão, daí o cara tem aquela maleta, né? Aquela maleta é mágica, né? Porque você abre a maleta, o cara vai para, sei lá, para qual país que for do mundo, tem o dinheiro do país ali, tem um maço de dinheiro, tem um passaporte, né? Já falso, né? Do outro lugar, tem ali tudo que o cara precisa, ele tem ali na mão, né? Não sei quem empresa corporativa, que às vezes a empresa delega para você ir até um lugar, né? Vai para uma feira, vai para um lugar participar desse evento, a empresa paga para você, você é um enviado da empresa, né? Então se a gente é um enviado, a gente só tem um objeto para pensar, que é, qual é o propósito daquele que me enviou? Só isso. Nem vou dizer para se preocupar, porque a gente não tem que se preocupar com o propósito. Não tem que se preocupar, mas dar atenção. Então eu não preciso dar atenção para nenhum tipo de necessidade, porque eu sou um enviado. Não dê atenção. Dar atenção é dar ouvidos. Eu não preciso dar atenção para nada que está se manifestando nessa esfera. O que se manifesta nessa esfera aqui do corpo e da alma? Uma doença, uma dor, uma situação. Mas eu não sou desse mundo. Então, está se manifestando? Está se manifestando, mas eu sou nova criatura. A realidade para mim é Cristo. A realidade é Cristo. Isso aqui está acontecendo, então, existe uma forma, é isso que a gente vai ver hoje, de trafegar daqui para lá, de pegar o que tem aqui e usar aqui, que é um pouco do que a gente vai aprender hoje. Amém? Mas essa construção ela é fundamental, esse entendimento sobre enviado. Precisamos entender que somos enviados ao mundo, porque ao nascer de novo não temos mais parte com esse mundo. Não temos mais parte, mas somos enviados, estamos nele. Gálatas, no capítulo 2, o versículo 20 diz: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. 1 Coríntios 6, 19, versículo 19. Ok. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes parte com Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Espera, Andrei, então o que está acontecendo? Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, meu espírito nasceu de novo, meu espírito está lá em Cristo. Mas Gálatas, o Paulo ensina para nós o seguinte: agora no corpo, na alma, não sou mais eu que vive, eu fui crucificado com Cristo, agora é Cristo que vive em mim. Agora é Cristo que vive em mim. Então a primeira ideia que eu quero deixar aqui para vocês, o primeiro pensamento que a gente vai deixar bem claro, bem fixado nessa manhã, é que se 1 Coríntios fala que nós somos o templo do Espírito Santo, nós também somos um lugar. Ok? Nós também somos um lugar. Então quer dizer que se Cristo vive em mim,
Eu tenho Cristo vivendo e fazendo as coisas aqui. Cristo vivendo e fazendo as coisas aqui. Através de mim. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Legal, né? Então, se em Cristo eu tenho amor e abundância, mas Cristo vive em mim. Então, se eu tenho, eu tenho. Como que as coisas se criam de uma dimensão para outra? Falando. Então eu falo da realidade que eu tenho em Cristo, porque eu também estou aqui vivendo em Cristo. Então se Cristo é um lugar de amor, e eu também sou um lugar, porque Cristo vive em mim, eu sou um lugar de amor. Se eu vou atrair uma pessoa, o Yuri, chego no Yuri, e Cristo vive no Yuri, ele não é desse mundo, ele não está nem aí, se ele tem dinheiro na conta, se ele não tem, como que é essas questões do mundo, mas ele é abundância, porque Cristo vive nele. Então independe de qualquer situação, eu chego nele, precisando, né? E ele diz, tome, por quê? Porque Cristo vive em mim. Da mesma forma, e é o que o nosso objeto de estudo na aula de hoje, na pregação, né, de hoje, o perdão. Cristo é um lugar de perdão. Mas se Cristo vive em mim, eu sou um lugar de perdão. Eu sou um lugar de perdão. É bem diferente do que perdoar. Eu sou um lugar de perdão. E aí a pessoa que chega até mim nunca vai encontrar o quê? Condenação. Nunca vai encontrar condenação na minha boca. Nunca vai encontrar a culpa, a acusação. Porque ela vai encontrar o quê? Um lugar de... Por quê? Porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu tenho o que Cristo tem. Eu manifesto o que Cristo manifesta. Então diz assim, agora você vira de novo e diz assim, ó, tem perdão aí, né, meu irmão? Efésios 4, o versículo 32, diz o seguinte, vamos lá. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou. Da mesma forma como Deus nos perdoou. Como que Deus nos perdoou? Nos colocando em um lugar de perdão. Olha isso. Como que Deus nos perdoou? Nos colocando em um lugar de perdão. Como que nós perdoamos aos nossos irmãos? Vivendo um lugar de perdão. 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 Ele é a antítese. Ou seja, aquilo que anula a condenação. Perdão é a antítese da condenação. Aquele que vive condenado, ele não sabe que é perdoado. Aquele que vive achando que tem uma dívida, ele não sabe que a dívida foi rasgada. Então o perdão, ele anula a condenação. Nós vimos em algumas ministrações anteriores uma celebração assim de libertação. De libertação. Que foi Cristo um lugar de segurança. Nesse dia, nós aprendemos que Cristo um lugar de segurança, existem duas formas de condenação. Duas formas, né? Uma forma ligada à condenação da velha natureza, da natureza pecaminosa. A condenação a qual eu não fiz nada de errado, mas eu nasci já condenado, já nasci em pecado, por causa de Adão. Ok? Aprendemos que existe primeiro essa condenação. Essa condenação, que você herdou as consequências, você e eu também herdou a solução. Vamos lá para a solução. Romanos 5,17. Romanos 5,17.
Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, por Jesus Cristo. João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o pecado da natureza, ele foi tirado. Eu e você não fizemos absolutamente nada, nem por merecer, nem por pedir, para que essa liberação, esse perdão, né, vamos assim dizer, estivesse sobre a nossa vida. Mas aquele que crê em Jesus, aquele que crê no Filho, é feito nova criação. Então, assim como eu não fiz nada para herdar a natureza pecadora, eu não fiz nada para receber a natureza divina. Nada. Então, somente eu criei. Fé em Jesus. A segunda condenação é a condenação dos pecados. E aqui eu faço novamente uma lembrança. Pecado, no singular, se remete ao pecado original, ao pecado lá de Adão, ao pecado da natureza pecaminosa. Então, nós nascemos em pecado, por causa do pecado da velha natureza. E os pecados são, se dá por assim dizer, consequências dessa natureza pecaminosa. Vamos de tradicional, né? E os pecados são consequência da natureza pecaminosa, não é? E aí você vê na lei como que isso se desenrola, como que isso vai, tá? Mas a condenação dos pecados, a prática dos pecados, ele também nos perdoou. Olha só, Colossenses 1:13-14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem tem a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1:22-23. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados na fé. Desde que continuem alicerçados na fé. Vamos ver aqui um pouco mais o que é isso. Assim como eu não faço nada para estar em Cristo, ter o perdão dos pecados diz respeito a um lugar, o qual eu permaneço pela fé. Por isso que ele diz: mas agora ele os reconciliou no corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Fé na palavra. Então, é a segunda condenação dos pecados. Nós recebemos esse perdão e também não pedimos nada, porque ele nos conduziu até um lugar de perdão. E ele diz: ei, eu preparei um lugar, esse é um lugar de perdão, é um lugar para você viver. Viva a partir desse lugar, viva pela fé naquilo que eu falei que é assim, esse lugar é um lugar de perdão. É tão assim, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 14, ele redefine pecado ali, né? Pecados. Ele nem dá mais bola, porque a lei já não está mais sobre nós, a lei já passou esse negócio. Então não tem mais o pecado isso, o pecado aquilo. Paulo diz o seguinte: tudo que não provém da fé é pecado. Então, se eu estou fora desse lugar pela fé, não provém da fé. A gente já vai entender um pouco mais como que isso é na prática, tá? A própria palavra diz: eu e você somos justos, né? Justificados, amém? Quantos justos? Todos justos? Amém. Isso é certeza no nosso coração. Fomos justificados nele. O justo viverá pela fé. Não tem como viver, o justo não tem como viver sem fé. Isso significa que em nenhum dos casos aqui da condenação, teve pedido de perdão.
Não teve pedido de perdão. Não tem como ser... Caiu de novo? Vamos só com aquele então. Oi, oi. Opa! Vamos desligar aqui atrás, né? Show! Então, isso significa que em nenhum dos casos eu precisei pedir perdão. Gente, isso é muito importante. Isso é fundamental. A gente começar a entender a partir dessa construção, a partir de agora. Nós já entendemos que nós, primeira parte, estamos em Cristo. Foi uma série até agora, mas Cristo vive em mim. Já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Nós somos também um lugar. Então, se eu não preciso pedir perdão, eu tenho que desconstruir uma ideia aqui. E é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos desconstruir uma ideia errada, que é sobre pedir perdão. Pedir perdão. Pedir perdão fala sobre conquistar perdão. Conquistar perdão. Pera, mas eu conquisto alguma coisa ou Cristo conquistou por mim? Eu venço alguma coisa ou Cristo venceu por mim? Eu vivo ou Cristo vive em mim? Então por que eu tenho que pedir algo, conquistar algo, se Ele já fez? Perdão é recebido e não conquistado. Perdão faz parte da nossa herança. Pedir perdão, olha isso daqui, pedir perdão é duvidar do caráter de Deus. Pedir perdão é duvidar do caráter de Deus. E quem duvida do caráter, duvida da palavra. Porque se eu digo o seguinte, o caráter do Rafael é bom, ele é bom, e ele me diz assim: Andrei, à tarde eu vou te ajudar com tal situação. E eu não acredito que o caráter dele é bom. Eu digo, ele é bom, mas será que ele é bom ou ele é bom? Isso me leva a duvidar que ele vai me ajudar de tarde. Porque eu duvido do caráter. Eu duvido daquilo que ele é, da essência que ele é. Estão pegando? Existe um lugar que tem atributos. Um deles é o perdão. Um deles é o perdão. Se eu duvido que tem perdão aqui, e ele me diz que eu sou perdoado, mas eu duvido que tem perdão. Mas não é bem assim, Andrei, que tem perdão. Eu não consigo viver aqui, porque eu duvido também da palavra que ele falou, que eu sou perdoado. Eu duvido da palavra. E quem duvida da palavra, gente, isso daqui é muito chave. Vive longe da autoridade. Longe da autoridade. Não se engane. Quem vive da palavra, vive longe da autoridade. Sabe por quê? Porque João 17, tem um textinho, diz assim, ó, Jesus falando com os discípulos, ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Qual obra o Pai deu para Jesus fazer? Entregar a palavra. Então Jesus nos deu a palavra. Jesus, ele mesmo é a palavra, ele se entregou, ele nos deu a palavra, e ele completou a obra dando a palavra. Por isso que Deus não fala mais a palavra hoje, ele já nos deu a palavra. Ele já nos deu a palavra, ele já completou a palavra. E quando eu peço perdão, sabe qual que é o grande mal de pedir perdão? Onde que está o mal? Eu vou te explicar. E está tudo bem se até agora você estava fazendo isso. Você vai lá e você diz: Deus, me perdoa, Deus, por tal questão. Está aqui, né? Pensa numa linha do tempo. Meus alunos lá gostam, né, do Novo Testamento, linha do tempo. Você está aqui, ó. Deus, me perdoa, Deus. Mas Deus não fala mais, porque ele já completou a obra. Ele já entregou a palavra. Ele já falou o que tinha que falar. Então, se eu peço perdão para Deus, o que acontece? Como que eu vou saber se ele me perdoou ou não? Se eu estou pedindo perdão. E daí as pessoas que ficam pedindo perdão para Deus, às vezes a gente vai pedir: Deus, me perdoa. Elas não. Passa um tempo, né, pedindo perdão, cansa.
ou acontece uma sensação boa, diz, não, estou perdoado. Estou com autoridade, agora me sinto com autoridade. Na realidade é uma pseudo-autoridade, é uma autoridade que vai e volta. Que daí daqui a pouco você está de novo, Deus me perdoa de novo. Mas se ele completou a obra, pedir perdão para Deus, você está dizendo, Deus me perdoa, fala alguma coisa sobre isso, me perdoa. Ele está dizendo, não vou falar nada, por quê? Porque eu completei a obra, eu já falei. E o que ele falou sobre o perdão? Seus pecados estão perdoados. Ele já falou, os seus pecados estão perdoados. Existe um lugar em Cristo Jesus que os seus pecados estão perdoados. Permaneçam firmes na fé em Cristo Jesus. Então o problema de pedir perdão é que você, como que você vai saber que Ele te perdoou? Se Ele já completou a obra e entregou a palavra dEle. A palavra dEle é a única coisa que não passará. Passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. Você pede, espera um arrepio, espera se sentir, espera algo na esfera dos sentidos humanos, porque você não está crendo segundo o Espírito. A palavra é Espírito. E aí você pede perdão e espera uma sensação. Não tem a ver com sensação, tem a ver com a palavra, tem a ver com o que foi dito. Você crê no que foi dito, eu creio que foi dito. Foi dito. Quem que disse? Deus. Pronto. É assim. Levantou alguma voz contrária, veio um sentimento mesmo contrário, não vivo por sentimentos, porque eu não sou mais desse mundo. Nesse mundo, sim, sentimentos, sentidos. Tato, fala, audição, tudo isso é o que rege o mundo aqui natural. Mas eu não vivo mais por esses sentidos. Não vivo mais. Eu vivo pela palavra. Pela palavra. Então se Ele falou, está falado. E o ciclo volta se eu fico pedindo. Eu peço, volta o ciclo. Mas me perdoa de novo, me perdoa de novo. A autoridade não tem nada a ver com sentir. Isso não é autoridade. Não é autoridade. E aí você vive aqui um lugar, a gente passa a viver de um lugar, dizendo, não, mas lá Cristo tem, mas não acontece daí, não acontece, falta autoridade, falta poder, não acontece, parece que há algo que interrompe aqui o fluxo, há um fio condutor ali com um negócio que não passa a corrente, né? Parece que não acontece. É porque é pelo Espírito. É pela palavra. É por Cristo que vive em mim. Olha o que acontece quando você, Atos 19, 13, tem um textinho que mostra para nós o seguinte. Um episódio lá do começo da igreja, falando de um pessoal lá que é mais ou menos assim. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam. Seria a mesma coisa de dizer, Deus, me perdoa, porque o Gabriel está em Cristo. E ele está em Cristo e ele me ajuda. Espera, meu filho, mas eu fiz, você está em Cristo também. Você tem que estar em Cristo. Agora, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Crer pela autoridade do outro, não dá certo. Dá nisso daí, ó. E aí eles vão lá, expulso por quem Paulo prega. E aí a sequência do texto diz o seguinte, versículo 14. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus, sei quem Paulo é, mas vocês quem são? Próximo, então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram para casa nus e feridos. Espera, nós vamos viver a partir de um lugar do que o outro está dizendo que ele está? Ou nós vamos passar por essa porta, como foi algumas pregações atrás, e vamos entrar e se assentar nesse lugar, que é o lugar que ele já falou que nós estamos assentados? Amém. Essa é a autoridade que está sobre nós. O perdão, ele não está aqui sobre Adomo, sobre o Gabriel, sobre a minha vida, sobre quem está pregando. O perdão está sobre cada um de vocês. Vocês foram perdoados.
perdoados. Todo o escrito de dívida foi rasgada. Precisamos sair da teoria para a prática. E quando sai da teoria para a prática, aí eu ando em autoridade. Eu ando em poder, em manifestação de poder. Pedir perdão é viver sem a consciência do que ele fez. É dizer que você tem algo bom. Para dizer, Deus, estou te pedindo, me perdoa dessa situação aqui, porque eu fiz uma coisa errada, que não era para fazer, porque você falou que não era para fazer um monte de coisa, né? Que eu tenho já, que não tenho que me preocupar, eu estou aqui todo preocupado. Mas Deus, agora eu fui na igreja, lá na Doma, orei na quarta-feira, então agora me perdoa, Deus. Não é assim. Ele diz, filho, não é assim. Eu já falei, você está perdoado. Viva a partir deste lugar. Porque viver sem essa consciência de que você está perdoado, é viver como que atado. Você não vai nem para frente nem para trás. É você estar dentro da cela, imagine que isso aqui é uma cela, eu estou aqui sentado, preso dentro da cela, tem uma porta aqui na frente, Jesus vem, ele faz o quê? Ele destranca a porta, e eu continuo dentro da cela. Deus, abre a porta. Deus, abre a porta da cela, da prisão. Deus já abriu, através de Jesus. Aí você faz o quê? Você aceita Jesus, você vem, você sai da cela, você começa a viver. Aí, vem uma mentira das trevas, que diz assim, mas você não é bem assim, esse negócio de perdoado. Essa mentira, essa filosofia, essa ação das trevas, esse espírito, ele te pega pela mão e faz com que você volte para dentro da cela que estava aberta. Você entra, você encosta a portinha, senta de novo dentro da cela e diz assim, Deus, me perdoa, Deus, abre a cela. Mas a cela está aberta, meu filho, saia da cela e viva em Cristo, que você tem o perdão dos pecados. Então, se eu não tenho consciência de que a cela está aberta, de que eu fui chamado para viver num lugar que é de perdão, eu tenho dificuldade em crer que eu tenho livre acesso com Deus. Eu sempre me sinto, Deus, faz alguma coisa. Dificuldade. O perdão pode ser mostrado como um fio condutor, mas olha para essa calha aqui, que bonita, vocês nem sabiam que tinha uma calha aí, né? Mas olha, para as goteirinhas ali, lá em cima tem uma calha e ali desce a calha pelo lado. O perdão é esta calha, que junta e faz com que você tenha essa conexão com o Pai. Você se conecta com o Pai porque você sabe que você é perdoado, não há nada em você que desabone. Só que viver sem essa consciência de perdão é viver sem maturidade. Porque o maduro, ainda que ele tenha as coisas para viver, ele não goza daquilo. Ele não aproveita daquilo. Porque ele acha que ele ainda está fechado dentro da cela e a cela está aberta. Não ter maturidade é não conseguir administrar a sua herança. Então tudo aquilo que Cristo Jesus prometeu, que é nosso, que faz parte da herança dele para nós não conseguimos gerir ou administrar, porque nós não temos maturidade. E se você não administra a herança, você não tem governo, você não governa, você não tem autoridade. Então veja que você sai da liberdade para um lugar de autoridade, se esse fluxo estiver completo. Mas se você não tem consciência da liberdade, não tem como você governar, não tem como você ter liberdade, autoridade. Eu não peço perdão, então, eu recebo perdão. Então vamos dizer isso juntos? Eu não peço perdão, eu recebo perdão. É assim, eu recebo. Os corredores aqui, quem veio e encontrou os corredores aqui correndo, né? O cara que está correndo, ele está na maratona, ele não para no ponto de água e ele diz, por gentileza, uma água. Não. As pessoas já estão ali com o copinho ali pronto para entregar. Ele só passa correndo e pega e vai. É assim. Você não pede perdão. O perdão está ali, é seu. E mais, ele está em você. Cristo vive em nós.
por isso você é um lugar de perdão. Perdoado e perdoador, ao mesmo tempo. Perdoado e perdoador. E vamos ver um pouquinho, um textinho agora, que fala sobre essa questão da autoridade. Olha como essa questão de perdoar pecados está intimamente ligada com a autoridade. Mateus 9, traz um paralítico para Jesus em uma maca. E Jesus diz, verso 2. Mateus 9, verso 2. Eis que alguns homens lhe trouxeram um paralítico, deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Próximo. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. Blasfemando, ou seja, está dizendo uma besteira, está dizendo que ele tem acesso a Deus, que é só Deus que pode perdoar pecados. Esse homem está querendo perdoar pecados? Ele está se colocando como Deus aqui? Ele está blasfemando. Como Jesus sabia os pensamentos deles, disse-lhes: por que pensam o que é mal no coração de vocês? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Versículo 8. Ao ver isso, vamos pular para o 8. Ao ver isso, vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Espera. Mas os homens estavam dizendo assim: ele está blasfemando, porque ele falou que está perdoando pecados. E Jesus falou: olha, já que vocês não creem que eu sou Deus, porque eu estou falando isso, então eu vou dizer, o que é mais fácil para vocês? O que vem de Deus então? É curar? Porque eles sabiam que fazer sinais e maravilhas provinha de Deus. Porque Nicodemos já disse: é impossível que Deus não esteja com ele, fazendo todos esses prodígios. Lembram disso? Então diz assim, ó, pega o paralítico, levanta, anda, pega a sua maca e vai. E aí deu um nó na cabeça dos caras, né? Mas o perdão dos pecados está intimamente ligado com a autoridade. Com a autoridade. Como que isso se manifesta na minha vida? Você sabe que é perdoado. Você sabe que é um lugar de perdão. Você sabe que você é esse lugar. A pessoa chega para você, cheia de culpa, cheia de condenação, cheia disso, cheia daquilo, né? E você libera uma palavra, você diz: ó, crê em Jesus, seus pecados estão perdoados. Essa palavra, ela tem autoridade, ela tem poder, ela é aquela que você dorme e acorda, você pode não ver o que está acontecendo, mas nasce a planta, nasce a espiga e nasce o grão. Amém? É assim, provem e vejam, façam isso. Não tenham medo, façam isso, porque vocês foram ungidos, nós somos ungidos, estamos ungidos nessa autoridade. O Espírito está derramando aos nossos corações revelação sobre perdão, não só um conhecimento de perdão, perdão, perdoa o pecado, não, revelação é uma certeza inabalável que o Espírito traz e coloca no seu espírito, e você vive a partir de uma certeza a qual nunca mais isso é abalável. Revelação sobre perdão, perdoados, para afastar todo conhecimento errado de perdão. E para que as pessoas olhem para cada um de nós e vejam o quê? Lugares de perdão. Amém? Existe um lugar em que tudo está pago. Cristo. Mas porque Cristo vive em você, as pessoas olham para nós e dizem assim: nossa, eu quero estar junto com a Dona Olinda. Porque sempre que eu estou com ela, eu não sou condenado. Parece que tem uma leveza em tudo que ela fala. Parece que o que ela fala meus ouvidos amam. Né? Poxa, eu quero estar perto da Luana. Luana está lá no Uber, o Uber falando, né? Evangelizando lá o Uber. Não, eu vou desligar o carro, eu quero te ouvir mais. Porque Cristo vive em nós. E as pessoas começam a ter uma degustação, tá entendendo? Uma degustação do lugar. Porque o lugar em que nós estamos colocados em Cristo é o que também vive em nós. Nós vivemos a partir dele. Cristo em nós.
Só temos como viver livre, só tem como viver livre mesmo quem sabe que foi livre de uma vez por todas. Só quem sabe que foi livre de uma vez por todas. Porque se você não sabe, não tem essa consciência, você vive pensando, não, eu tenho que acertar para me manter livre. Eu tenho que fazer para me manter livre. Só tem como perdoar, naturalmente, né? Só tem como perdoar quem sabe que é perdoado. Porque nós só damos daquilo que nós temos, daquilo que nós recebemos. Então, se eu recebo perdão, eu tenho como dar perdão. Você só pode dar aquilo que você tem. Amém? É assim, é o que a palavra diz ao nosso respeito. É o que a palavra diz. Somos perdoados. 2 Coríntios 5:17. E aí? Perdoai aos seus irmãos como o Pai os perdoou. Andrei, como isso então? Eu vou lá e peço desculpa. Gente, vamos afastar aqui todo o conhecimento que você teve sobre o perdão e vamos dizer, Espírito Santo de Deus, hoje é dia de revelação sobre o perdão. Hoje é dia de revelação de que somos de fato perdoados, de que somos um lugar de perdão. Então aquela situação que você pode às vezes nominar, que você pode listar, que você pode escrever, como que fica? 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas todas as coisas, mas tinha o versículo 16 antes, por gentileza, no versículo 16 diz, de modo que de agora em diante, a ninguém mais considerais, do ponto de vista meramente humano. Então volta lá para o começo, nós não somos mais deste mundo, não somos mais, nós somos feitos nova criatura, somos enviados para esse mundo, então a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Então se nós não consideramos do ponto de vista humano, se o irmão deixou de responder um negócio para você, está tudo bem. Se o irmão deixou de te pagar uma dívida, glória a Deus. Se o irmão te tomou uma capa, pegue a outra capa aqui, vai. A ninguém mais eu considero do ponto de vista humano. Não é mais essas questões humanas aqui que me prendem. Não é mais essas questões humanas aqui que baseiam o que eu tenho ou não que perdoar, porque eu sou um lugar de perdão. E aquilo que eu recebi eu dou. Aquilo que eu recebi eu dou. Viver como um lugar de perdão é ser perdoador. As pessoas vêm até você porque você tem perdão e não acusação. Não acusação. O poder de Deus flui através da sua vida porque você permanece na palavra e sabe que está em Cristo e que Cristo está em você. Por isso há uma ligação entre eu e você e o Pai. Há uma ligação entre eu e você e o Pai. Nós estamos ligados porque Ele nos perdoou. Seus pecados estão perdoados. Amém? Você e eu somos ungidos. Ele nos ungiu. E unção fala sobre autoridade. Então se Ele rasgou a escrito de dívida, se Ele construiu um cano, não é? Pensa no cano aí, que liga Ele até nós, se tem um caminho, acesso dele até nós, é porque Ele quer nos outorgar autoridade, para que a gente construa através de Cristo, através da palavra, você é ungido, 2 Coríntios 1:21, ora, é Deus quem faz com que nós permaneçamos firmes em Cristo, é Deus que faz com que nós permanecemos firmes em Cristo, Ele nos ungiu, Ele nos deu essa autoridade, essa é a palavra a qual permanecemos firmes, essa é a palavra onde está depositada a nossa fé, o justo viverá pela fé. Podemos aqui anular, presta atenção nisso, você pode anular a eficácia dessa palavra, de que você é perdoado e você é um perdoador. Como que você anula a eficácia dessa palavra? Às vezes de forma que você não entende, mas hoje a revelação vai ser entendido e isso não mais acontecerá. Você anula a eficácia dessa palavra quando você fica preso
a toda e qualquer tradição, ou todo e qualquer conhecimento acerca do tema, que não é algo revelado do Espírito para você, que não é a palavra do próprio Deus. Assim você anula a eficácia dessa palavra. 1 João, o versículo 1 e o versículo 9, capítulo 1, versículo 9, é a segunda correção que nós vamos fazer aqui sobre alguns entendimentos. Ela diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia foi traduzida para o português, a primeira tradução, por um padre católico. Essa palavra confessarmos aqui, não é essa palavra no original. Sabe qual que é a palavra do original, que define essa palavra aí? É homologeo, no grego. E aí você já deve ter ouvido falar na sua dia a dia, que você foi lá homologar um papel. Você tinha um papel ali, uma petição, uma questão administrativa, você levou isso lá, você foi lá homologar, você leu aquilo que estava escrito, não, validou. Então não é confessarmos nesse sentido que você vem e você tem que pegar o microfone e falar. Não, não é isso. É homologar. O que é homologar, Andrei? Homologar é reconhecer. Porque aí você começa a viver em Cristo Jesus, e você ainda tem questões que você diz, puxa, mas eu ainda não estou vivendo plenamente aquilo que Jesus está dizendo que eu estou vivendo. É como se você fosse para um hotel de luxo, você foi para um hotel lá maravilhoso. Esse hotel maravilhoso, você ganhou lá o direito de dormir nesse hotel. Então, aquela cama assim gigante, fofinha, né? Aqueles lençóis assim maravilhosos, você dorme lá, mas era só isso. Você entendeu, né? Só isso. Você não sabia que as refeições estavam inclusas nesse hotel. Então você acorda de manhã, né? Abre aquela janela maravilhosa, aquela sacada assim com os passarinhos cantando, né? Aquele sol maravilhoso. E aí você sai do hotel, desce, né? Deixa de lado ali o restaurante e vai lá atrás nos lixos da cozinha do hotel para comer alguma coisa. Porque as refeições não estavam inclusas. Ou você sai para ir atrás de comprar alguma coisa, porque as refeições não estavam inclusas. Mas de repente, nessa andada que você estava ali nesse hotel, você fica um dia, fica 2 dias, o que acontece? De repente você lê uma plaquinha lá: o café da manhã, hóspede, está incluso para você. Você diz, o quê? Eu estava vivendo, quantos estão pegando? Eu estava vivendo nesse lugar, aproveitando, mas estava ainda descendo para comer, coisa que eu não sabia que tinha lá. Mas eu descobri então agora que eu posso comer café da manhã aqui. Ah, então eu reconheço realmente que isso que eu estava fazendo não tem nada a ver com o lugar em que eu fui convidado para estar. Entenderam o que é homologar? É isso. Você está caminhando com Cristo e de repente você identifica em você algo que Cristo diz assim, ó, nesse lugar aqui, você não precisa ficar limpando aqui, ó, porque esse lugar é autolimpante. Aí você diz, espera, então eu estou fazendo? Ah, não, mas se é auto, então eu vou deixar de fazer. Eu vou homologar. E a nossa caminhada de maturidade, o crescer no conhecimento de Cristo, é isso. Dia após dia, a gente vai andando, vai caminhando, e de repente, aquele que não sabia que tinha as refeições, viu que era o café da manhã, de repente ele saiu, voltou, ele viu outra plaquinha, que diz assim, o almoço é gratuito, também, pode comer, e tem sobremesa, aproveitem. Diz assim, meu Deus, eu saía para trabalhar para conseguir isso daqui, mas eu tenho em Cristo. Não, eu homologo, eu reconheço que essa plaquinha aí está dizendo é verdade, e agora eu vivo a partir dela. Eu vou para o hotel, e eu aproveito aquilo que tem no hotel. É assim. É assim. É assim que nós somos chamados a viver. E aí o versículo ali fala que Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O que é injustiça? Se justiça é um lugar de estado perfeito, injustiça é algo fora desse lugar. Então se você está vivendo fora desse lugar, e você reconhece que tem um lugar, Ele é fiel e justo para te reconduzir para esse lugar. Amém? Marcos, no capítulo 7, 13, vamos ver sobre como a ineficácia da palavra aqui, ó, que eu estava falando, né? Marcos 7, 13 diz assim, ó:
Jesus estava falando com os escribas lá de uma determinada situação, mas é muito interessante esse texto. Diz assim: assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus, por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Então, Andrei, como que isso se aplica? Quer dizer então que pela tradição de vocês conseguem anular a eficácia da palavra de Deus? O que a tradição muitas vezes diz? Não perdoa. Não perdoa esse irmão aí, porque ele fez isso para você, ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo, então não perdoa. O que isso é? Isso é tradição, isso é uma corrente de pensamento, isso não é tudo menos a palavra de Deus. Tudo menos a palavra de Deus. A tradição diz que é olho por olho, dente por dente. Então fez, levou. Não é perdão, Andrei. E quando nós abraçamos a tradição, quando nós abraçamos aquilo que não é a palavra de Deus, nós tornamos a palavra ineficaz. Porque a palavra diz que agora eu vivo em Cristo, e Cristo vive em mim, e eu sou um lugar de perdão. Escolhi a tradição, palavra ineficaz. É como se eu tivesse deixado de lado a palavra. Olha o que Colossenses 2 diz, versículo 6, sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Agora, a minha versão aqui diz, tende muito cuidado, repete comigo aí, tende muito cuidado, para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Tende muito cuidado para que ninguém venha dizer para você como que é perdão, para que o coach que fala de perdão não diga para você que você só pode perdoar numa situação assim, porque isso, o que está acontecendo? Essa pessoa está te pegando pela mão, te levando para dentro da cela, te colocando sentado na cela, e quando menos você espera, sabe o que vai acontecer? Você vai se olhar dizendo assim, Deus, me perdoa, e você não consegue mais se ver como perdoado. Então, tende cuidado, eliminem qualquer filosofia, se apeguem à palavra, vivam pela palavra, vivam pela fé em Cristo Jesus. Enganosas e vãs filosofias, tradições, elas são a porta de entrada para a jaula, a porta de entrada, e consequentemente anulam a eficácia da palavra, que você escolhe não viver aquilo. É o perdão do mundo, que diz que tem que ser seletivo, e é o perdão da porta. Quantos lembram da pregação da porta? O cara que está à porta, perdão, me perdoa Deus, e não entra. É o perdão da porta, é o perdão da religião. Crer na palavra é Cristo em mim. É não mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Este lugar vive em mim. É o lugar que nós temos falado. Presente aonde você vai, aonde você for. Porque você passou a fazer parte desse lugar. Crer na palavra de Deus é algo tão sério, que o perdão aqui a gente já entendeu que não é sobre pedir, amém? Perdão é sobre receber, é sobre crer e receber. Eu creio que Ele me deu perdão, por isso eu recebo, é crer e receber. Então crer na palavra de Deus é algo tão sério, que Abraão foi chamado pai da fé. Mas o que aconteceu com a história de Abraão? Abraão caminhou vários anos, o nome dele era Abrão, sim? Lembram disso? Abrão, chamava-se Abrão, que significa pai exaltado. Abraão caminhou, e Deus dizendo para ele, Abraão, tem uma promessa para você, você será pai de multidões, você será pai de multidões. E ele, amém, Senhor. Abrão, eu sou pai exaltado, 25 anos, andando dessa forma. Eu sou pai exaltado.
Abraão, você será pai de multidões, Abraão. Sou pai exaltado, sou Abrão. De repente, Deus vem e diz para ele: ei, você tem que mudar o nome. Você tem que parar de se chamar de Abrão, que é pai exaltado, e passar a se chamar daquilo que eu estou dizendo que você é: Abraão, pai de multidões. Aí nesse dia Abraão, caiu a ficha dele. Ele falou: é verdade, Deus está falando algo a meu respeito, mas eu vivo como se ele não tivesse falado isso, porque eu estou falando ao contrário. Deus diz que eu sou perdoado, mas eu vivo pedindo perdão. Então, ano após ano, e Deus dizendo: você é perdoado, você é perdoado, você é livre, não há mais acusação contra a sua vida, você tem autoridade, você foi ungido, você é perdoado. Pecador, ou tenho que pedir perdão. E quando Abraão reconhece, diz assim: não, puxa, 25 anos, eu sou Abraão agora. E ele começa a dizer: eu sou Abraão, mudou o nome, e as pessoas começaram a chamar ele assim. Ele chegou lá para Sara: Sara, o que, Abraão? O que, pai exaltado, pai de multidões? Ele: tal coisa. Olá, tchau, pai de multidões, olha o pai de multidões passando. Ele começou a falar aquilo que Deus falou a respeito dele. Ele começou a se chamar daquilo que Deus começou. Um ano passou, nasceu Isaac, nasceu a promessa que Deus tinha feito para ele. Então aquilo que demorou 25 anos, pela não concordância, por Abraão não crer na palavra que Deus estava dizendo, porque ele estava se chamando de algo que a palavra não fazia, não chamava. Em um ano, aconteceu. Por quê? Porque ele creu na palavra que Deus falou. E aí às vezes a gente está andando, e aí fica triste porque brigou com a esposa, porque aconteceu uma coisa. Ah, Deus, agora me perdoa, Deus. Agora me perdoa tal situação. Ou brigou com os filhos, ou brigou com alguém no trabalho, ou desentendeu. Deus, agora me perdoa. Deus está dizendo: mas eu já te perdoei. Você já tem perdão. Não viva mais achando que você é desse mundo, porque você é de outro lugar. Você é fonte de perdão, você é perdoado, fonte de perdão, ungido e tem autoridade. Então a mentira que vem através do pedido de perdão, que é: agora você não tem autoridade, porque enquanto a pessoa está pedindo perdão, ela se sente sem autoridade. Ela nem vou orar, não vou nem pegar o microfone, né? Daí ela entende que foi perdoada, agora eu pego o microfone. Não é assim. Você pega o microfone sempre, você fala sempre, você declara sempre, porque você é perdoado. Não há mais dúvidas, não há mais. Tudo aquilo que na mente até hoje, e eu declaro isso com a autoridade que me foi conferida para estar aqui falando hoje. Eu declaro isso, tudo aquilo que roubou esse pensamento, tudo aquilo que trouxe nebulosidade, tudo aquilo que a religião produziu, que o conhecimento das filosofias produz, acerca de perdão, acerca de pedir perdão, acerca de se fazer digno, esse lugar não mais reina na vida de cada um de nós aqui, não tem mais domínio. Nós vivemos a partir da palavra de Deus, que diz que nós somos perdoados. É muito sério isso, queridos, é muito sério. Viver a partir da palavra é muito sério, porque viver a partir da palavra que ele falou é ter resultados. Viver a partir da palavra é ter manifestação de resultados. Olha como é sério aqui. Vamos explorar a parte final aqui da nossa exposição. João 15:5, no texto de Jesus falando que ele é a videira verdadeira, ele diz o seguinte, João 15:5: eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele,
esse dará muito fruto. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se alguém permanecer em mim, Cristo, e eu nele, Cristo em mim, dará muito fruto. Se alguém permanecer em mim, e crer em mim, e abraçar a minha palavra, o que eu digo, esse dará muito fruto. Aquele que permanece em Cristo, e aquele é aquele que vive, e vive nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podereis fazer obra alguma. Agora olha que interessante aqui, ó. A Bíblia diz que, se tu creres, fazes bem, porque até os demônios creem, e tremem de medo, em Deus. Mas nós não só cremos em Deus, nós cremos também na palavra de Deus, em Jesus, e naquilo que Ele falou a nosso respeito. Então o versículo 6, olha que interessante desse texto de João 15, ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, ou seja, se eu não tenho Cristo vivendo em mim, se alguém não permanecer na palavra, não tem como ter resultado, não tem como ter fruto. Será como o ramo que é jogado fora e seca. Mas ele não está falando os ramos, ele está falando o ramo que é jogado fora e seca. Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12, ele está falando acerca de Satanás, Lúcifer, a queda do anjo de luz, Lúcifer, Satanás, e ele diz a partir do verso 12 o seguinte: como foi que caístes dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como fostes atirado à terra, tu que derrubava todas as nações? Afinal, tu costumava declarar em teu coração: hei de subir aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, as profundezas do Sheol, da morte, foste precipitado, lançado foste ao abismo. Então, está falando de Lúcifer, está falando de Satanás. E o versículo 19 diz: tu, no entanto, foste atirado, só a primeira parte, fora da sepultura, como um renovo repugnante. Essa versão fala renovo, mas a versão renovo na realidade é ramo. Olha só, tu, King James talvez, tu no entanto fosse atirado para fora da sepultura, como um galho rejeitado, como um galho rejeitado. Então vamos voltar lá para o texto, João 15, 6, se alguém não permanecer em mim, na minha palavra, será como um galho que é lançado fora e seca. Não crê na palavra, não é que será um demônio, não é isso, mas será como? E aí você pega e diz assim: poxa, eu não crer na palavra, é eu não trazer poder, é não trazer eficácia para a minha vida, é eu não crer na autoridade que o próprio Deus falou, é eu viver perambulando, é eu viver sem propósito, é eu viver sem desfrutar daquilo que Deus conquistou para mim, em Cristo. Versículo 7, porque se vocês permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis que desejardes, e vos será concedido. Poxa, Andrei, como que é isso? Se vocês permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Os meus desejos não são mais meus, são os desejos de Cristo. Os meus desejos, minhas vontades não são mais minhas, são a vontade de Cristo. Por isso pedireis o que desejardes, e isso vos será concedido. Versículo 8, o que glorifica o meu Pai, é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos.
verdadeiramente meus discípulos. Só há como viver perdão, acreditando que você é perdoado, recebendo perdão, crendo na palavra dele que ele disse: você é perdoado, você é perdoado, os seus pecados estão perdoados. Você é um lugar de perdão, não de acusação, não de dúvida, não de falta de autoridade, um lugar de perdão, um lugar em que a autoridade flui, um lugar que é ungido. Quero te convidar a ficar de pé, nesse momento. A palavra diz: você, eu, somos perdoados. Nós somos perdoados. Nós só podemos ser bênção porque nós somos perdoados. Só pode existir um canal através da nossa vida porque há essa calha, esse cano, essa condução chamada perdão. Perdão é um presente para nós. Perdão foi dado a nós. Nós temos que usufruir do perdão, viver a partir do perdão, viver a partir dessa característica. E por isso você não pode jamais se calar, jamais. Só vive a partir dessa posição de Cristo em mim. Manifesta isso aquele que fala, aquele que cria, aquele que traz a luz, aquele que traz a existência. Você diz: será liberto e será liberto. Você diz: será assim e será assim. Você liga e será ligado. Você desliga e será desligado. Porque há uma conexão entre você e o Pai, de perdão. Há uma conexão. Perdoados. Perdão, meu Deus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse poder não tem mais efeito sobre a nossa vida. Não tem mais. Mas você tem que falar, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas chegam cheia de vãs filosofias, como nós lemos, cheia de tradição, elas chegam até você, um lugar de perdão, e elas pensam assim: blasfêmia, está blasfemando, ninguém pode ser assim perdoado, não é bem assim. E sabe o que você vai fazer? Você fala e o paralítico levanta, você fala e a coisa acontece. Essa ousadia é a autoridade que está sobre a minha e a sua vida. Ousadia mesmo, autoridade, poder. Você chega e você diz assim: irmão, esse mês vai ser o melhor mês de vendas. Você declara a palavra. Você chega e você diz assim: irmão, essa doença aqui ela tem que sair e vai sair. Irmão, tal situação vai acontecer. Porque eu tenho autoridade que me foi confiada pelo perdão do meu Pai. Meu Pai olha para mim de igual. Ele olha para mim de igual. Ele não olha como aquele que precisa. Por isso nós precisamos falar. Nós precisamos falar. Nós temos que falar. A palavra está nos seus lábios, no seu coração. No seu coração, no seu espírito. Coloque ela nos seus lábios. Saia da sua boca em ousadia. Diga: será assim e será assim. Ligue e será ligado. Faça prova disso. Eu, Andrei, estou falando agora. Experimente isso, faça prova disso. Diga isso. Estou ansioso de noite ali, veio uma situação de ansiedade, eu sofri. A palavra diz tal situação, porque eu sou perdoado, eu tenho autoridade. Você diz: vai acontecer, você vai experimentar, porque a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela não é para ser cumprida, mas ela é para ser experimentada. Experimentais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra. Tu nos destes a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
É só através da Tua palavra, Deus, revelada ao nosso coração pelo Teu Espírito, que nós podemos ter vida e vida em abundância, Pai. Pai, não há outro método, não há outra maneira, não há outro jeito, não há uma forma de conquistar que possa nos aproximar daquele e quem, por livre e espontânea vontade, se aproximou de nós, nos resgatou, lavou e curou as nossas feridas, nos colocou um anel de autoridade, nos colocou a capa de autoridade, nos deu dignidade, nos deu uma nova vida e um lugar a partir da onde nós vivemos. Pai, eu declaro que esta palavra, lançada aos corações, ela trará frutos a 100 por 1, ela mudará destinos, ela mudará a vida de famílias, de pessoas, e eu declaro que aquele que antes estava oprimido é liberto, aquele que estava antes em uma situação de escassez, ele prova de total abundância. Eu declaro que toda doença, ela sai agora em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, acima disso, a revelação que vem do Teu Espírito a cada um dos corações, aqueles que nos assistem nessa hora, perdoados, perdoados, não há mais condenação, perdoados, não sou eu, é Ele que disse isso, a palavra é dele, amém? Obrigado, Jesus, obrigado.